senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados XP Malls Fundos de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Boa noite a todos. Obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados. Eu sou Pedro Carrais, gestor responsável por algumas estratégias de fundos imobiliários aqui na XP Asset Management. Como foi já mencionado, a gente vai fazer uma breve apresentação, vai responder algumas perguntas ao longo da apresentação por meio do chat, portanto, eu pediria que aqueles que tiverem perguntas coloquem no Q&A, a gente vai responder ao longo da apresentação e, eventualmente, aquelas que não forem respondidas, a gente responderá ao final da apresentação. Eu vou começar a apresentação trazendo alguns destaques macroeconômicos também do fundo, no slide da carta do gestor, em que a gente basicamente faz um apanhado geral de como foi o segundo trimestre, né? O segundo trimestre começou com um cenário bastante negativo. Só recapitulando, a gente teve um quarto trimestre do ano passado bastante animador, com recuperação de vendas em boa parte dos shoppings do país, mas a gente foi pego de surpresa com uma segunda onda que trouxe grandes impactos no mercado e no varejo como um todo, principalmente entre os meses de janeiro e abril desse ano, e, portanto, a gente entrou no segundo trimestre com uma perspectiva negativa, dado que boa parte dos shoppings estiveram fechados ou tiveram grandes restrições ao longo do mês de abril de 2021. Porém, a gente teve um mês de maio bastante positivo, em que vários dos nossos shoppings vieram com vendas bastante fortes. A gente traz um destaque aqui do Catarina Fashion Outlet, que teve em maio de 2021 o segundo melhor mês de vendas da história do shopping, perdendo apenas para o mês de julho, já no terceiro trimestre, que mostrou um pouco de como foi a dinâmica no mês de maio e também no mês de junho, que acabou sendo bastante forte. O mês de julho, ainda não vamos contemplá-lo aqui nessa apresentação, vai ser pauta para a próxima apresentação trimestral, mas o mês de julho veio ainda mais forte, a gente teve vendas muito altas no mês de julho, de modo que nos traz grandes e fortes perspectivas para a continuidade de 2021. A gente tem alguma tranquilidade em afirmar que a gente vai ter uma recuperação de vendas e uma superação das vendas de 2019 e também do resultado financeiro ainda ao longo do ano de 2021. No segundo TRI, a gente anunciou a conclusão de 30% do CJ Shop Jardins, que era uma aquisição que a gente já tinha anunciado lá atrás e estava sujeito a algumas condições precedentes que finalmente foram cumpridas, de modo que no mês de junho a gente concluiu a aquisição, 30% do shopping, um shopping pequeno no bairro dos Jardins, um bairro bastante nobre aqui em São Paulo, com público de altíssima renda no entorno, sendo esse o 12º shopping, de um total de 12 do portfólio em São Paulo, e o 9º no Sudeste, o que corrobora e reforça a solidez e a força do portfólio. Já em julho, como evento subsequente ao final do segundo TRI de 2021, a gente anunciou uma renegociação dos termos do nosso certificado de recebíveis imobiliários, em que a gente estende a carência de juros, correção monetária e principal por mais um ano, voltando a pagar somente em agosto de 2022, muito por uma questão de aguardar o momento certo para retomar o pagamento em função das incertezas que a pandemia, que o Covid ainda nos traz, ainda que agora a gente prefira acreditar que a gente já está perto do final desse pesadelo que a gente está vivendo há quase um ano e meio. Por fim, o fundo encerrou o segundo trimestre com um dividend yield de 3,13, ainda muito afetado pelos meses de março e abril, como eu já mencionei, em relação à cota de junho de 2021. Em termos de perspectivas, como eu mencionei já acima, a gente está com uma expectativa bastante alta para o segundo semestre, principalmente para o terceiro trimestre e o quarto trimestre, capitaneado pelo Natal, e a gente acredita que ainda esse ano a gente vai ser capaz de superar os resultados de 2019. No dia 28 de julho, a gente anunciou a sexta emissão de cotas do XP Malls, por ser uma oferta 476, uma oferta restrita a investidores profissionais. A gente, infelizmente, não conseguiu trazer tantos detalhes no anúncio ao mercado,
mas a gente já trouxe ali um pouco do que vai ser feito com o dinheiro que vai ser captado, que é basicamente aumento de participação no Shopping Cidade de São Paulo, que é um dos principais shoppings do portfólio, vinha pré-pandemia como um grande destaque, com os principais KPIs, né, os principais indicadores do portfólio, a compra de participações no Shopping Estação BH, que seria a entrada do fundo em BH, e também o Shopping D em São Paulo, além de outros 2 ativos que estão no pipeline bem avançado do fundo e já em negociações de contratos definitivos. Tá? Já são 2 ativos também opcionados e já muito próximos de eventual aquisição. Pode passar, por favor. A gente traz alguns destaques aqui de números no segundo trimestre. É claro que os números ficam bastante distorcidos, porque o segundo TRI do ano passado acabou sendo um TRI que a gente ficou praticamente com o portfólio todo fechado, mas ainda assim a gente traz os números, né? São os números oficiais. O Same Store Sales, ou venda das mesmas lojas, atingindo um patamar de quase 416%, fruto de uma venda muito, muito baixa no segundo TRI do ano passado, em função do fechamento dos shoppings. Um Same Store Rent, a despeito dos shoppings fechados, muitos aluguéis ainda foram cobrados no ano passado, portanto, a base não é tão baixa quanto a das vendas. Um Same Store Rent de aluguéis, mesmas lojas, de 178%. Vendas por metro quadrado também distorcidas, um crescimento de 495% em relação ao segundo TRI do ano passado. Porém, quando a gente olha com 2019, compara com 2019, que é uma comparação que faz muito mais sentido, uma queda de apenas 10%. Eu digo apenas porque esse resultado é bastante animador. Lembra que a gente ainda fechou o segundo TRI com um impacto muito grande nas vendas de abril, os shoppings quase todos eles fechados ou com grandes restrições, então ter uma queda de apenas 10% é sim um resultado muito animador. A taxa de ocupação de 94,8%, portanto, uma vacância de 5,2%, também já num viés de recuperação. Essa vacância chegou a bater 5,8% antes de bater 5,2% ainda ao longo do mês de maio, então a gente também já vem numa recuperação. A inadimplência líquida também numa batida forte de recuperação, fechou o trimestre em 11,8%, mas numa tendência de recuperação forte em junho. E os descontos sobre faturamento também, a gente comentava antes pandemia, que a gente tinha um índice muito próximo de 1,5%, 1%. A gente teve um pico durante a pandemia e agora, aos poucos, a gente vai retomando os patamares saudáveis pré-pandemia. Pode passar, no próximo slide eu vou trazer uma linha do tempo e eu comento as últimas 2 transações do fundo, né? A de dezembro, a gente já comentou no último call, que foi o aumento de participação de 1,19 no International Shopping Guarulhos, e agora, recentemente, como eu já mencionei no slide anterior, a conclusão da aquisição de 30% do CJ Shops Jardins. Eu vou passar a palavra para o Felipe Teatini, que trabalha com a gente no time de gestão, ele vai dar continuidade à apresentação e, em paralelo a isso, eu vou respondendo algumas perguntas no chat. Obrigado. Boa noite a todos. Carrasco, muito obrigado aí pela introdução. Vamos passar aqui, a gente fala um pouquinho rápido dos slides macro, né, só para contextualizar um pouco o que a gente está vivendo aqui no Brasil. Mas, primeiro, essas revisões bem positivas do PIB que a gente tem visto. Assim, alguns meses atrás, as expectativas estavam consideravelmente mais baixas, então a gente já vê uma retomada bem importante aqui da economia, da atividade econômica como um todo. A gente tem visto muito a retomada no varejo, nas vendas, no consumo, nos shoppings. O fluxo que a gente tem visto nos shoppings tem chamado muito a atenção. Acho que reflete, de alguma forma, essa recuperação, essa pujança aqui que a gente acredita que a gente vai ver ao longo do segundo semestre no Brasil como um todo. Está caminhando para termos um segundo semestre mais robusto aqui de atividade do lado do varejo, do lado do consumo, né? Então, isso realmente tem nos deixado um pouco mais animados. Além disso, assim, acho que a Selic tem subido para controlar um pouco a inflação. A gente sabe que a gente está com expectativas de inflação ainda ancoradas, mas, enfim, correndo algum risco aqui no Brasil. Então, a gente precisa de uma atuação um pouco mais dura do Banco Central, que tem tido uma atuação importante, mas, na nossa visão, a gente não tem risco de voltar para aqueles cenários lá prévios a 2018, né? Então, a gente deve ter uma normalização desse ciclo ali próximo desse 7,5, como é o cenário que a gente tem aqui na XP. Pode passar, por favor?
Aqui a gente... Maravilha. Então, a gente, como eu comentei, né, a gente tem uma expectativa ainda de inflação um pouco mais alta. E, curiosamente, essa dinâmica do IGPM está muito casada com o nosso volume de descontos. O que tem sido feito na maioria dos shoppings no Brasil, desde a primeira onda da Covid, que começou ali em março de 20, agora nessa segunda onda de novo, na hora que você tenha o impacto do IGPM, a depender do shopping estar aberto ou não, do volume de vendas que aquele lojista tem conseguido fazer, a gente veio trabalhando com um desconto na magnitude muito similar ao impacto do IGPM no curto prazo. Só que o que a maioria dos administradores de shoppings fez foi, na hora do impacto do IGPM, conceder um desconto de 1, 2, 3 meses, justamente para entender a situação do momento, como que vai ser a recuperação das vendas daquele lojista, e a partir de uma melhoria, que é o que a gente já começou a ver em maio, como o Carrasco comentou, os descontos começaram a cair. Então, aqui a gente viu isso de forma muito, muito clara, e a tendência aqui para o próximo ano, a gente já veja em um ou outro mês aquele IGPM negativo, né? O que a gente, para quem está um pouco mais tempo aí no mercado, lembra disso, assim, quando sempre você tem esses momentos de IGPM muito alto, é comum em alguns momentos você ver até mesmo ele bater um mês negativo, alguma coisa assim. Então, a gente pode ver isso ao longo do ano que vem, apesar dessa expectativa ainda um pouco mais alta. E, por fim, o emprego. A gente sabe que o emprego é um dos maiores motores aí da economia, e a gente já está vendo uma situação bem mais normalizada após essa crise duríssima que a gente viveu. Então, deve ser mais um gás importante aqui para a retomada para o segundo semestre aqui no Brasil. É isso. Podemos passar? A gente traz um pouquinho do resultado do fundo. Aqui a gente vai ver bem, vai chamar a atenção a dinâmica que a gente estava comentando, a diferença entre o 2021 e 2020, né? Quando a gente analisa 2021, primeiro trimestre de 2021, o fundo gerou um resultado de 18 milhões contra um resultado de 21 do primeiro trimestre de 2020. Lá em 2020, a crise apareceu só em metade de março, ali por volta do dia 18 de março, quando os shoppings começaram a fechar. Mas o primeiro bimestre já tinha sido espetacular. O primeiro bimestre de 2020 trilhava um caminho para a gente ter em 2020 o que teria sido, sem dúvida nenhuma, o melhor ano da história do setor. O setor vinha com muita força, e a gente tem visto alguns sinais desse segundo semestre, desse primeiro trimestre de 2020, agora no segundo semestre de 2021. O próprio segundo TRI de 21 já foi infinitamente melhor do que o segundo TRI do ano passado. Ano passado, a gente teve um resultado negativo no trimestre, enquanto nesse trimestre o nosso resultado foi de quase 18 milhões positivo. Mas a gente tem visto uns sinais muito fortes já para julho e para essa retomada, quando a gente conversa com shoppings. Está todo mundo trabalhando já com as expectativas de resultado originais para o quarto trimestre. Então, lá no quarto trimestre do ano passado, a gente fez um orçamento para 2021. E, naquele momento, os shoppings estavam vindo de uma primeira onda, assim, uma recuperação muito forte pós-primeira onda do Covid, ali em setembro, outubro do ano passado. Então, a gente fez expectativas de orçamento para esse segundo semestre com crescimento, com uma recuperação muito forte. E quando apareceu março e abril agora de 21, a gente ficou desanimado, os shoppings fecharam, a gente não imaginava no final do ano passado que seria assim. Só que maio e junho foram tão robustos, e julho continuou mostrando esse resultado tão forte, as conversas com os shoppings estão sendo tão boas, que a gente realmente está ficando muito animado para o que pode ser um segundo semestre bem transformacional, de recuperação muito forte na indústria. E aí vale lembrar que a gente recebeu agora a terceira parcela da venda do Belém. A gente fez a venda do Belém lá em setembro de 2020, recebemos já 3 parcelas, teremos uma última ainda em janeiro, e o fundo fechou agora mês passado com 81 milhões em caixa, uma posição em caixa bem confortável aqui que a gente tem hoje. Pode passar, por favor? Aqui a gente só traz um gráfico mostrando a performance do fundo. A gente acabou, até a foto de junho, ficando um pouco abaixo ali do IFIX, mas
os 2 últimos meses já estão mostrando uma recuperação desse resultado comparado ao principal indicador da indústria. Pode passar. A gente vai olhar agora os indicadores operacionais do fundo. Perdão. A gente traz uma curva de endividamento, né? Isso foi um pedido que a gente recebeu de alguns investidores nossos. E é importante a gente mencionar, na primeira semana de julho, agora, há um mês atrás, a gente renegociou uma nova carência de qualquer pagamento para o nosso CRI. Lembrando que a gente tomou um CRI lá em outubro de 2018 para poder comprar o portfólio da JHSF, os 4 shoppings que a gente comprou, entre eles o Catarina e o Cidade Jardim. E então a gente estava com uma carência aí de quase 1 ano no pagamento dessa dívida em função do Covid, e agora ainda em função dessa recuperação, para que o fundo tenha uma recuperação bem sadia e bem confortável do seu resultado e tenha uma geração de dividendos mais robusta nos próximos 12 meses, a gente renovou essa carência e a gente só volta a pagar qualquer valor para esse CRI lá em agosto de 2022. Pode passar, por favor? E aqui a gente vai entrar nos indicadores operacionais do portfólio do fundo. Como o Carrasco comentou, a gente está com um dado muito distorcido do Same Store Sales e do Same Store Rent. Apesar disso, a gente achou importante mostrar o número porque é um conceito fechado, a gente acha importante manter o conceito da forma como ele está, né? Então, o Same Store Sales registrou esse crescimento absurdo lá no segundo trimestre, vindo aí de quedas consecutivas nos últimos 4 trimestres, e o Same Store Rent também, apesar de ter tido um pequeno aumento ali no quarto T20, que mostra como o quarto T20 foi forte, mas agora a gente, em cima de uma base baixíssima de comparação, o fundo segue com essa performance muito positiva, tanto no SSS quanto no SSR. E aqui do lado das vendas totais, a gente normalizou o fluxo de vendas, já voltamos a vender aí mais de bi no trimestre, e principalmente do lado das vendas por metro quadrado, é importante a gente mencionar, apesar de uma pequena queda ainda comparada ao segundo TRI de 19, como o Carrasco comentou bem, a gente veio de números muito fortes durante o trimestre. Quando a gente olha a média mensal, a gente teve ainda uma queda comparada ao segundo TRI 19. Mas quando a gente olha junho especificamente, já foi o primeiro mês que as nossas vendas por metro quadrado ficaram acima de junho de 2019. A gente ainda não tem o número fechado de julho, mas pelos primeiros sinais, como o Carrasco comentou, Catarina teve o melhor mês da história do shopping em julho de 2021. O shopping foi inaugurado em 2014. Então, ele teve o melhor mês da história dele em julho de 21. O Cidade Jardim, em julho de 21, vendeu 90% acima do que em julho de 2019. Então, os shoppings tiveram uma performance muito expressiva em julho e os primeiros sinais de agosto são muito fortes. Quem tem ido aos shoppings nos finais de semana tem visto os shoppings cheios, com muito fluxo, as pessoas voltando a consumir sacola nos shoppings. Então, realmente, a gente está muito confiante para printar números bem importantes aí de crescimento já ao longo desse trimestre, e o terceiro TRI já deve mostrar um crescimento expressivo comparado ao terceiro TRI de 19, na nossa visão. Pode passar, por favor? A gente traz mais alguns indicadores operacionais aqui. A taxa de ocupação é outro indicador importante para a gente. Como o Carrasco comentou, a gente teve um mínimo de taxa de ocupação ali em maio, e em um mês a gente já diminuiu 0,7 dessa ocupação. A gente fechou o mês ali em 94,8. E a tendência, a gente também não fechou os números de julho ainda, a gente recebe geralmente na última semana do mês seguinte, a gente deve receber ao longo da semana que vem, mas a gente já vai ver no nosso próximo relatório mensal uma vacância lá para 95, uma ocupação lá para 95,5, uma coisa assim. Porque todos os shoppings que bateram níveis de desocupação, vacância um pouco mais alta, conseguiram diminuir essa vacância muito forte ao longo de junho, julho e agosto. Então, a gente vai começar a ver números brigando com esses números lá pré-pandemia ao longo dos próximos meses. Na nossa visão, a gente chega ao final do quarto TRI, ao final do ano, com níveis pré-pandemia de vacância,
Inadimplência é um indicador que também vem caindo, mas um pouco menos. Ao contrário dos descontos, que eu acho que a gente chama muita atenção para o indicador de descontos, esse sim já despencou. A gente veio de um volume de desconto de 25% do nosso faturamento em abril, para 13% em maio, para 3% em junho. Então, o volume de desconto já está caminhando para o nível pré-pandemia bem acelerado. Já a inadimplência é aquela dinâmica de aguentar um lojista ficar um pouco inadimplente, eventualmente ter um risco de vacância, ou eu aguento ele ficar um pouco inadimplente e confio que eu vou conseguir recuperar essa inadimplência nos próximos meses, né? Então, é bem provável que a gente ainda veja números de vacância um pouquinho mais altos ali, definitivamente não no volume que está, mas talvez ainda demore um pouco para chegar naquele nível pré-pandemia, mas nos descontos a gente já está bem animado que vai ser assim, né? Então, e do lado do fluxo de veículos, a gente segue tendo um crescimento bem expressivo aí no portfólio, voltando já a níveis, muito provavelmente no próximo trimestre, já a níveis pré-pandemia. Podemos passar também? E aqui eu acho que é a parte das atualizações, né? Eu vou deixar o José Louvo, que faz parte da nossa equipe de gestão, falar um pouquinho aqui desses slides. Boa noite, tudo bom? Eu vou falar um pouquinho aqui das reavaliações que a gente fez nos ativos. Então, durante o mês de junho, o fundo realizou uma reavaliação anual do portfólio como um todo, uma prática comum nos fundos imobiliários, de forma que os principais drivers que acabaram impactando aí as reavaliações foram a alteração das taxas de desconto individuais, as projeções de reajustes contratuais para os lojistas de cada ativo e a alteração do mix de lojistas e também da disposição da ABL de cada ativo. Para o shopping internacional, a gente teve a retirada da expansão dele do laudo. Por quê? Porque no Catarina e no Cidade Jardim, que também estão ocorrendo expansões, e até mais adiantadas do que do internacional, elas não constavam nos respectivos últimos laudos. Então, a gente decidiu uniformizar o conceito, retirando também dessa versão do internacional a sua expansão, pelo menos por enquanto. Já no Shopping Ponta Negra, devido ao fato da gente ter feito o laudo em junho 21, um pouco antes da entrada da Tokstok, uma âncora nativa, aí, cerca de metade da ABL do terceiro andar, a gente teve uma queda no valor do ativo. E, em conjunto também, vale ressaltar, com a maior taxa de desconto do portfólio como um todo. Mas, se a gente refizesse os laudos hoje, provavelmente a gente já teria aí um valor mais próximo ao de 2020. Pode passar. Falando um pouco agora das nossas expansões e também do novo ativo aí do portfólio, a gente tem 3 expansões ocorrendo, sendo a primeira no Catarina, onde a gente vai ter a expansão de ABL e o ativo vai ter cerca aí do dobro da atual ABL, e em conjunto com isso, também a gente vai ter um deck park, que é uma espécie de um estacionamento moderno, para atender essa nova ABL de forma confortável para o ativo, né? No Cidade Jardim, a gente vai ter o desenvolvimento também de um moderno deck park com um padrão bem bonito da JHSF, que já está praticamente pronto ali em fase de inauguração. Vamos ter uma expansão de ABL e a criação de um hotel Fazano, de uma forma aí que a gente vai consolidar ainda mais um dos principais ativos premium de São Paulo. Já no International Shopping, a gente tem uma primeira parte de um master plan de expansão de 30 mil metros quadrados de ABL, que vai ser a construção também de um moderno deck park proativo para atender essa expansão de forma confortável. Já na nossa construção do nosso novo ativo, a gente tem o CJ Faria Lima Shops. O CJ Faria Lima Shops, ele é um shopping que vai ser construído em uma das esquinas mais premium ali de São Paulo, que é a Avenida Faria Lima e a Rua Leopoldo de Magalhães. Vai ter cerca de 11 mil metros quadrados de ABL
E o XPMOLs, ele tem um CRI conversível em participação do CJ Faria Lima Shops, que vai ser convertido após a conclusão da obra no ativo. Pode passar. Nesse trimestre, a gente quis trazer um pouquinho aí de algumas das práticas ESG dos nossos sócios, que são os maiores administradores de shopping do Brasil. Um dos pilares estratégicos aí para manter a alta governança do portfólio no XPMOLs. Falando de Ancar, a administradora de shopping, ela lançou um programa para estimular a diversidade e a inclusão dos colaboradores, lojistas e clientes. Já a JHSF, ela promoveu a campanha do agasalho no Catarina, onde ela vai coletar algumas peças de roupa e vão doar para o Fundo Social de São Roque. A Aliança, no Santana Park Shopping, realizou uma campanha de doação de sangue, num momento bastante oportuno, uma vez que a gente atravessa aí níveis bem baixos de doação de sangue nesse momento de pandemia. Essas práticas são apenas alguns exemplos aí que nós temos de pontos sociais desenvolvidos pelos nossos parceiros. Por último, também evidenciando um ponto voltado para o meio ambiente, a gente tem o retorno da feira da Agência de Desenvolvimento Sustentável no Shopping Ponta Negra. Essa feira, ela tem a presença dos agricultores locais e a venda de produtos orgânicos e sem agrotóxicos, o que, além disso, também fomenta a economia local, né, ajudando os agricultores. Vale relembrar também que essas são apenas algumas das práticas ESG presentes no portfólio. Pode passar. Falando um pouco agora da nossa liquidez e do mercado de capitais como um todo, a gente teve um volume cerca aí de 20% menor comparado com o trimestre passado e também comparado com o segundo TRI de 20%, ainda relacionado a alto período de volatilidade que a gente teve no período inicial ali da crise do Covid-19 no Brasil. E a nossa cota no trimestre acabou fechando em 103,20. Pode passar. A nossa base de cotistas fechou com 250.498 cotistas e uma maior concentração na região sudeste. A gente viu um movimento que a gente já tem percebido nos últimos trimestres, que é a institucionalização da base, e nesse trimestre só ficou mais evidente isso, com a queda do número de cotistas, somado com um maior percentual de clientes institucionais. Atingindo ali cerca de 20% do nosso fundo. Pode passar. Agora, falando um pouquinho do nosso breakdown do segundo trimestre, a gente tem os principais flagships aí do nosso fundo, puxando o NOI, como Catarina, o Internacional e o Cidade Jardim, e uma concentração relevante da ABL do nosso fundo em Sudeste, com mais de 60% da ABL nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pode passar. Com isso, a gente encerra a apresentação. É isso, pessoal. Bom, a gente queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui. A gente foi respondendo algumas perguntas ao longo do tempo aqui na apresentação. Tá? Eu acho que só para reforçar aqui que a gente está com uma oferta ongoing, a gente está bastante animado aqui, a gente está falando de aquisições que são excelentes para o fundo, a um nível de preço que a gente não viu em 2018, não viu em 2019 e dificilmente verá de novo ao longo de 2022 e 2023. Então, a gente realmente acredita que a gente tem, nesse momento, uma oportunidade única de fazer uma transação, no caso, são duas transações
transformacionais em termos de qualidade de ativos, em termos de preço que a gente está pagando. São duas transações que trazem ativos muito robustos para o portfólio, melhoram a qualidade do portfólio como um todo e melhoram a geração de dividendos do fundo como um todo, né? Então, como todas as últimas aquisições que o XP Malls fez, sempre melhorando a qualidade do portfólio e trazendo mais robustez e menor volatilidade, mais consistência para a nossa geração de resultado. A gente queria agradecer a presença de todo mundo. É sempre um prazer vir aqui falar com vocês, reforçar que o nosso time de RI está à disposição para qualquer dúvida, por meio do e-mail ri@xpassets.com.br, e o nosso site também, sempre com bastante informação, o xpmalls.com.br. Fiquem à vontade para entrar lá. É um prazer falar com vocês e até a próxima oportunidade. Uma boa noite.